Olá pessoal que está acompanhando o nosso canal no YouTube da SIC System, Desenvolvimento de Sistemas Web. Dando continuidade na videoaula em como desenvolver seu site, criar meu site WordPress 2017, aula 2. Bom, para falar um pouco do nosso site, nosso desenvolvimento de site, eu vou explicar um pouquinho da última aula. A última aula a gente ensinou como instalar o Champ. Champ é um pacote de servidor. E para conhecer um pouco mais esse pacote de servidor, vou apresentar algumas das suas funções e um pouco do Champ para vocês, tá ok? Bom, para iniciar o Champ, simplesmente, se você não instalou ele com a opção de iniciar junto com o Windows, é simplesmente clicar duas vezes ou clicar executar como administrador. Tá? Se essas opções estiverem desativadas, não estiverem startadas, é só clicar no botão Start. Tá? Se tiver alguma dificuldade, assiste o nosso vídeo, o último vídeo, quando o Apache não inicia com Windows 10 ou Office 2016. No nosso canal é um dos primeiros vídeos já postado aí pela SIC System, tá? Depois de iniciar o serviço, eu vou ensinar para vocês como acessar a área de desenvolvimento do Apache e do MySQL, certo? Para poder acessar a nossa área de desenvolvimento, você vai usar um navegador qualquer. Eu aconselho o Internet Explorer ou o Chrome, né, que é um dos mais utilizados aí para desenvolvimento. E sempre eu executo a janela na função de administrador, tá? Isso facilita muito o desenvolvimento, certo, pessoal? Depois de acessar a janela, simplesmente você pode colocar este comando, localhost, certo? Depois que você entrar em localhost, ele vai abrir a área de desenvolvimento. Dentro da área de desenvolvimento, aqui na página, você já está acessando o seu servidor, tá? Você tem algumas informações do seu PHP, tá? Que traz a versão, né, o tamanho e todos os comandos necessários aqui do seu PHP, tá? E PHP Info é informações. Tá, tem alguns aplicativos aqui, tem algumas outras informações, mas não tão importantes agora, que a gente vai conhecer com o decorrer do curso, tá? Mas o que vocês têm que conhecer mesmo agora é o PHP Admin, tá? É onde vai ser criada a nossa base de dados, o nosso banco de dados, tá? O PHP Admin é o banco de dados e aonde está instalado toda a estrutura de tabelas do nosso site. Fica armazenado todas as informações do nosso site, certo? E para iniciar agora é simples. Aqui é a área inicial do PHP, tá? São o nome das suas bases de dados, seu banco de dados. Aqui tem a instrução SQL, tá? O estado, os usuários, exportar, importar e configurações e outras funcionalidades mais. Mas, porém, como o objetivo desse curso é iniciar uma instalação de WordPress com práticas e não muito conceito, para que você consiga desenvolver o seu site, depois aprimorar e aprofundar no conhecimento, eu vou dar algumas dicas simples de como criar, tá, o seu banco de dados e quais usuários que você deve usar para instalar o WordPress, tá? Então, para criar o seu primeiro base de dados, você pode acessar essa área de New, tá? Ou base de dados. Fique à vontade para acessar. Se você clicar aqui no New, ele já vai abrir a mesma informação e você dá um nome, tá? Este primeiro nome a gente vai dar o nome do nosso site 1, que é o site que a gente vai instalar, tá? 01 é o nome da base de dados. Eu aconselho a vocês sempre usar, tá, essa coleção de caracteres, tá, que eu uso, que é a UTF-8, tá? UTF-8 General C é o caractere de linguagem que a gente mais utiliza, tá? E dá botão criar. Perfeito, pessoal. Nossa base de dados já está criada, porém não tenho nenhuma tabela. Se vocês olharem outras bases de dados aqui, ó, como a MySQL, existem algumas tabelas,
tá? Informações, não mexe nessas bases de dados, pessoal. É muito importante que não apague essas bases de dados, simplesmente você pode alterar, editar e apagar simplesmente a base de dados que você criou, tá? Depois que você criou sua base de dados, você pode alterar, apagar, editar, e tem várias funções aí que no decorrer do curso eu vou explicar com mais ênfase, tá, no assunto. Mas o que você precisa saber agora é que nossa base de dados foi criada, tá? Nossa estrutura está criada e não tem nenhuma tabela ainda. Tá? Se eu quiser apagar minha base de dados, é simples, tá? Eu venho nessa parte aqui de base de dados, marco ela e coloco eliminar, ou eu posso entrar dentro da minha base de dados, acessar, tá? E apagar todas as tabelas que existem. Mas isso eu vou ensinar para vocês mais para frente aí, porque o intuito dessa segunda aula é a instalação do WordPress 4.7 2017, a última versão que saiu, a versão mais atual do WordPress, certo, pessoal? Bom, então criamos nossa base de dados. Depois que a gente criou a base de dados, a gente tem o Champ que é o nosso servidor. Porém, existem alguns procedimentos para a gente acessar a nossa área de servidor, tá? A nossa área ela é instalada no disco C da máquina, tá? Disco local. E aí ele tem a pastinha aqui logo abaixo de Windows, que é o Champ. Todas as nossas informações, todo o nosso site será criado dentro dessa área, htdocs, certo, pessoal? Aqui você vai criar seus sites, o endereço de seus sites, só para vocês entenderem um pouquinho mais do que eu estou falando. E com o decorrer do curso vai ficar mais claro essas informações. Quem tiver dúvida também pode deixar aí nos comentários e pode fazer perguntas que eu retorno o contato, certo, pessoal? Vamos lá. Então, para criar o nosso primeiro site, perfeito? Eu vou criar uma pasta, um novo diretório dentro dessa área, Champ htdocs, certo, pessoal? E vou criar essa nova pasta, certo? O meu site, geralmente, por padrão, eu aconselho vocês a criar sempre com o mesmo nome e a mesma estrutura para não se perder, porque vocês podem criar vários sites, fazer teste, desinstalar, instalar novamente, fazer backup, subir backup. Tem várias informações que a gente pode fazer, perfeito? Então, eu vou criar dentro dessa pasta site 01. Próximo passo, pessoal, agora é fazer o download do WordPress. Tá? A versão do WordPress Free, tá? Na internet é simples, a gente vai no navegador, perfeito, e digita WordPress download, certo, pessoal? Ele já cai na página para downloads, tá? Você pode acessar, escolher seu site, ou usar o link diretamente que ele já tem aqui no canto esquerdo em português, essa versão, tá? E fazer o download, tá, pessoal? Eu já fiz o download, fica à vontade do pessoal aí para otimizar, é só clicar, o download inicia automaticamente, não precisa fazer nenhuma configuração nem nada, ele já vai começar o download. Eu não vou perder esse tempo, que já tenho o download feito, então eu vou dar um cancelar, tá, pessoal? Mas fiquem à vontade aí para fazer o download. Depois que a gente fez o download, pessoal, eu sempre lembrando, vou deixar todas as descrições aí, tá, na área de observação dessa videoaula. Depois que fez o download, pessoal, o próximo passo agora é descompactar, tá? Descompactar esse arquivo, tá? Então eu venho aqui no meu arquivo onde eu fiz o download, tá? Que eu tenho aqui o WordPress 1.7 e eu vou pedir para extrair essas informações, tá? Extrair o arquivo aonde? Dentro do diretório que eu criei, tá? Dentro daquele diretório do Champ, tá? htdocs, perfeito, site 1, e vou pedir para extrair todas as informações. Enquanto vai extraindo essa informação do WordPress, eu vou explicar um pouquinho do procedimento, como é realizado, como funciona, tá? Para vocês não ficarem perdidos, certo, pessoal? Bom, então, depois que eu extraí essas informações daqui, como funciona a instalação do WordPress? O WordPress ele vai ser instalado local, dentro desse servidor Champ, tá? Esse servidor que eu criei local, para que eu possa instalar o WordPress, fazer testes, rodar essas informações, tá? E ver como funciona antes de subir o meu site, tá? No meu servidor. E aí eu posso fazer vários testes durante todo o processo de desenvolvimento.
pessoal, já está quase terminando aqui a extração. E como funciona, como é feito a instalação? A instalação é simples. Depois que você extraiu todas as informações para dentro da pasta, tá? Dentro do diretório criado, site 1, eu vou, para simplificar, eu vou tirar todo o conteúdo dentro do WordPress para a pasta raiz, site 1. E para que não fique essa informação aqui de uma pasta vazia também, eu vou apagar. Pessoal, vou apagar esse diretório para que não fique um diretório, ficar todo dentro do meu raiz. Perfeito? Depois que eu fiz isso, é simples, pessoal. É só vir dentro de meu navegador localhost barra o nome do diretório que você criou. Certo? Site 01. Nesse momento ele já vai iniciar a instalação do WordPress. E aí tem algumas informações necessárias que a gente precisa saber. Primeiro é qual a linguagem. Eu aconselho, pessoal, para que vocês entendam um pouco mais, fazer essa instalação em inglês. Ah, mas eu não conheço inglês. Não, mas eu vou dar algumas dicas para facilitar o desenvolvimento e também conhecimento do WordPress, certo? Então eu vou instalar na língua inglesa, vou instalar na língua portuguesa e depois alterar para a língua inglesa, certo, pessoal? Vou ensinar para vocês. Então, para vocês conhecerem um pouco mais, eu vou fazer em português e depois eu altero para inglês para conhecer um pouquinho mais do WordPress, tá? Então vamos procurar português Brasil, certo? Então aqui, ó, português do Brasil, continuar. É rapidinho, tá, pessoal? Não é demorado. Vai ter algumas informações aqui, uma apresentação do WordPress, o nome do banco de dados, o nome do usuário, senha, todas as informações que ele vai fazer uma apresentação do conteúdo e só clicar no botão. Vamos lá. Qual o nome do banco de dados, pessoal? O nome do banco de dados é aquele nome que a gente criou, site 01. Então eu vou colocar site 01. Depois eu vou colocar o usuário. Como a gente instalou o Champ, pessoal, o usuário padrão do Champ é root. E a senha é sempre vazio, em branco. O nome do servidor de banco de dados é o localhost. E o prefixo da tabela é o WordPress. Vocês podem estar alterando aí por questões de segurança, que mais na frente eu vou explicar detalhadamente para vocês como funciona. Mas nessa primeira instalação é simplesmente demonstrativo, pessoal, para vocês conhecerem um pouco do WordPress, da instalação do WordPress. E enviar. Nesse momento ele falou, muito bem, você concluiu essa etapa da instalação. Agora o WordPress pode se comunicar com o seu banco de dados. Se você estiver pronto, é hora de instalar. Essa informação quer dizer que a sua configuração de base de dados, o WordPress conseguiu acessar a sua base de dados. Certo, pessoal? Então vamos dar continuidade, clicando no botão instalar. Certo? Aqui sim são algumas informações importantes. O título do seu site, aqui é onde vai aparecer o nome do seu site, tá? Como é um site demonstrativo, vou colocar site 01. O nome de usuário, pessoal, o nome de usuário eu costumo alterar, tá? Eu costumo colocar o meu nome de usuário aqui, JRRU, e a senha também, admin 1234. Ele fala que a senha é muito fraca. Por quê, pessoal? Tem que colocar caractere especial e em letra maiúsculas e minúsculas. Tudo bem, mas se você quiser uma senha padrão, você pode habilitar essa opção. Confirme a senha, tá? Então quer dizer, mesmo assim ele aceita a senha fraca, confirmar o uso de uma senha fraca. E o endereço do seu e-mail, tá, pessoal? Costumo colocar o meu e-mail aqui, tá? Da Comercial Six System. E aqui é visibilidade nos mecanismos de busca, tá? Se você colocar aqui, ele evita, tá? Evitar o mecanismo de busca, evitar que indexem estes sites nos mecanismos de busca. Não vai aparecer aí no Google, tal, e no Bing, nos sites de busca. Perfeito, pessoal? E simplesmente aqui eu costumo deixar sempre em branco e clico em instalar o WordPress. Neste momento
ele está fazendo todas as configurações necessárias, instalando a versão 4.7 do WordPress, tá? Ele vai vir básico, ele vai vir sem nenhum layout, simplesmente com uma página. Logo depois, feita a instalação, ele entra na página de login, certo, pessoal? Para acessar a sua página de login é muito simples, tá? Você pode usar alguns comandos para entrar, mas vamos logar primeiro, depois eu vou ensinar a sair e entrar. Primeiro eu vou apresentar o WordPress, certo? E a senha que eu coloquei é admin1234, fiquem à vontade aí para vocês, como eu estou fazendo local, não tem problema nenhum, tá? E já entrei, pronto, meu WordPress está instalado, sem nenhum erro, tá? Prontinha a instalação do meu WordPress, certo, pessoal? Não deu nenhum erro na parte de cima aqui, a gente pode entrar no painel administrativo, tá sem nenhum erro, tá em português, tá? Essa é a primeira instalação. Tem algumas informações aqui que eu vou passar na próxima aula, pessoal, que é conhecendo o WordPress, sabendo um pouco mais do WordPress, das versões e também das barras e ferramentas, tá, pessoal? Mas por enquanto a gente finaliza essa segunda aula de instalação, instalando o WordPress. E quem tiver dúvida, pessoal, fique à vontade para mandar os comentários aí, para curtir o nosso canal, para se inscrever, e a gente agradecemos assim o acompanhamento de vocês e um pouco da paciência de vocês, porque é um dos nossos primeiros cursos online aqui da Six System. Obrigado, pessoal, e tenham uma boa noite.